Olá, mais uma vez aqui estou para trazer informações e fazer algumas reflexões sobre conteúdo de aulas da Escola de Aprendizes do Evangelho. Hoje quero especialmente refletir sobre o conteúdo das aulas de número 13, 14 e 15 da Escola de Aprendizes do Evangelho, que tratam sobre o nascimento e infância de Jesus. Além disso, eu quero refletir sobre algumas controvérsias que existem na doutrina espírita e qual é o meu pensamento sobre elas e o que eu aconselho que, que as pessoas tenham de comportamento quando se verem nesse tipo de polêmica, de controvérsia. Mas vamos lá. Eu preparei aqui um conjunto de slides que quero utilizar para essas reflexões que quero aqui fazer. Então, aqui nós temos o primeiro slide que traz justamente o tema dessa aula, desse vídeo. O nascimento e infância de Jesus. Um tema que temos muito pouca informação da vida de Jesus. Essencialmente, o que nós temos é o que está contido nos evangelhos canônicos. Temos mais alguma coisa em evangelhos não canônicos, mais conhecidos como evangelhos apócrifos, mas eu gosto mais da expressão não canônicos, porque o apócrifo tem a ver com um livro, um evangelho, um documento, cuja a origem, o autor, nós não temos ao certo, bem definido. E se formos assim rigorosos, deveríamos também tratar da mesma forma os evangelhos canônicos, porque os evangelhos canônicos, pela ordem o de Mateus, Marcos, Lucas e João, também são atribuídos a esses autores. Não se tem certeza de quem realmente os escreveu. Por quê? Porque na época em que Jesus nasceu, século I, até um pouco antes, também século II, do nosso tempo, era muito comum para que o documento, para que o livro, o escrito, tivesse relevância, que se atribuísse a escritores, a autores famosos, para que assim o documento fosse valorizado. E por tudo isso, e por mais outras também, como por exemplo, estilo linguístico, vocabulário utilizado, enfim, tem-se hoje muito se discutido sobre a autoria dos livros canônicos, em especial dos evangelhos. Então, eu prefiro chamar de livros canônicos aqueles que fazem parte do cânone bíblico e os livros não canônicos, aqueles que estão fora do cânone bíblico. Bem, falando então a respeito do nascimento e infância de Jesus, nós temos muito pouca informação, que se limita basicamente ao que está nos evangelhos canônicos, muito pouco, e também nos evangelhos não canônicos, também muito pouca informação. E as controvérsias doutrinárias, que eu também quero aproveitar, e vou meio que colocar na discussão, né, do tema de nascimento e infância de Jesus, aproveitar o ensejo e colocar aí algumas controvérsias que a gente precisa conhecer, até para poder
trazer essa informação para aqueles que têm dúvidas, para aqueles que questionam os escritos, né, que estão nos evangelhos. Bom, antes de tudo, eu preciso falar sobre essa questão do Jesus histórico e a diferença do Jesus mitológico, para depois eu definir o Jesus da fé. Então vamos lá. O que é o Jesus histórico? Jesus histórico é o Jesus da ciência, da arqueologia, da história, da teologia, da sociologia, da linguística, da antropologia, enfim. Existem diversos estudiosos com as mais diferentes formações que estudam, analisam os escritos da época de Jesus, bem como a sociedade da época. Isso utilizando as técnicas da ciência, aonde toda tese precisa ser atestada por outros pares para ser colocada como uma verdade, um fato conhecido. Senão é só uma hipótese de trabalho. Então, Jesus histórico é o Jesus da ciência. Por exemplo, hoje, a ciência diz, pelo menos na maioria dos estudiosos, que, de fato, por volta do século I, existiu um judeu de nome Jesus. Na verdade, Jesus era um nome muito comum. Na verdade, o nome em hebraico é Yeshua, que foi feito a transliteração para o Ocidente como sendo Jesus. E Yeshua é um nome muito comum, era muito comum na época de Jesus, entre os hebreus, entre os judeus. Então, tanto antes de Jesus como depois de Jesus, existem pessoas que também tinham o nome de Jesus. Mas o Jesus que é descrito e relatado nos evangelhos canônicos e não canônicos, existiu. Essa é a conclusão mais aceita pela ciência de hoje. Por quê? Por causa da referência que é feita por historiadores da época que não eram judeus e também não eram cristãos. Então nós temos aí, por exemplo, Plínio o Jovem, que faz referência a Jesus, mas além do Plínio Jovem existem outros romanos, existem historiadores não romanos de origem grega que também fazem referência a Jesus. Existem relatos sobre a existência de Jesus nos escritos judaicos, como, por exemplo, no Talmud. Existem referências a Jesus feitas por judeus. Então, mesmo quando uma referência é feita de maneira depreciativa, como é feita no Talmud, é, de certa forma, uma comprovação da existência de Jesus. Porque no século I e também no século II, no Talmud se vê muitas críticas ao reconhecimento de Jesus como sendo o Messias. Tanto é o fato que, até hoje, os judeus, né, não reconhecem Jesus como o Messias das profecias. Mas o fato de Jesus ser ridicularizado, o fato de ser questionada o Jesus ter sido ungido, prometido, mas não ser questionado a sua existência pelos
judeus da época, judeus, principalmente os ortodoxos, é uma referência que Jesus existiu. De fato, houve um homem Jesus que viveu na Palestina no primeiro século e que foi crucificado. Apesar de não ter documentos, fotografias, vídeos, né, por cruzamento, a ciência aceita hoje que Jesus é fato. Então, Jesus histórico existiu e é o Jesus que a ciência tenta entender o contexto em que viveu, como pensava e como sentia. Então, é estudado os costumes da época, é estudado as tradições, é estudado a questão do comércio, a questão da religião, as questões políticas. E através desse estudo, dessa análise, a ciência consegue ter hoje uma boa imagem do que veio a ser o Jesus histórico. E o Jesus mitificado? O Jesus mitificado é aquele Jesus que é descrito com capacidades prodigiosas na Bíblia. É o Jesus dos escritos bíblicos, é o Jesus dos escritos não canônicos. É o Jesus que andava sobre as águas, é o Jesus que curava cegos, é o Jesus que ressuscitava mortos, é o Jesus que multiplicava pães, curava paralíticos. Esse Jesus é o Jesus, então, mitológico. Mitológico por quê? Porque a única comprovação que temos desses feitos extraordinários são os escritos bíblicos e aqueles que não são canônicos, escritos por cristãos que não são corroborados por escritos de não cristãos. Se nós pesquisarmos na história, existiram outros personagens que também realizaram prodígios, como levitar, andar sobre águas, ressuscitar mortos. Inclusive, na própria Bíblia, existem relatos de personagens que ressuscitaram pessoas que estavam mortas. Inclusive, Pedro, o líder dos discípulos e depois apóstolo, em Atos é narrado uma história, né, um evento, onde ele ressuscita alguém que estava declarado como morto. No Antigo Testamento também existem relatos de pessoas que voltaram a viver depois de mortas. Então, mitos são aqueles relatos prodigiosos que fazem parte da tradição, da cultura de um povo. Na mesma época de Jesus, existiu, por exemplo, um homem chamado Apolônio de Tiana, que também curava doentes, fazia cegos voltar a ver, levitava, podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, Jesus mitológico é esse Jesus. Jesus que tem características heróicas, mitológicas, que realiza
ações extraordinárias. E nós temos ainda que lembrar que, de acordo com a nossa doutrina espírita, não existem milagres. O que seria um milagre? Seria algo que foge à aplicação de alguma lei universal, lei divina, que corrompe essa lei, que modifica essa lei. Só que, por lógica, se é uma lei divina, ela é uma lei perfeita, é uma lei imutável. Porque se ela fosse mutável, ela não seria perfeita. Se ela não fosse perfeita, ela não seria divina. E aquilo que é perfeito é imutável. Se o divino alterasse a sua lei de acordo com situações, ele não seria justo. Então a lei vale para todos. E a lei divinas, então, se aplicam, inclusive, a Jesus. Então, a priori, não existe milagres, porque não existe a possibilidade de ir contra as leis. Ah, mas se um médium de efeito físico faz um objeto levitar, ele não está fazendo um prodígio, realizando um prodígio que vai contra as leis universais, por exemplo, a lei da gravitação universal, que tudo que é suspenso no ar cai pela força da gravidade? Neste caso, o que o médium de efeitos físicos está fazendo não é um milagre. Ele está, de acordo com a ciência espírita, usinando ectoplasma do ambiente e criando um colchão invisível aos olhos para sustentar o objeto que está levitando. Então não existe um milagre nesse caso. Existe uma explicação que a maioria de nós desconhece. E é justamente o desconhecer de algo que não sabemos explicar que normalmente rotulamos como milagre. Então, tudo aquilo que nós não alcançamos com o nosso intelecto a capacidade de explicar, a gente normalmente atribui a causas demoníacas ou a causas divinas. Está aí, né, o milagre. Mas como então a nossa doutrina nos diz, não existem milagres, prodígios, ações que rompem as leis universais. O que existe são causas que nós não sabemos explicar. Nós vemos o efeito, sentimos o efeito, percebemos o efeito, mas não sabemos explicar as causas daquele efeito. E por não saber explicar, é comum então colocar essa causa de origem no mal, demoníacas, ou origens divinas. Bom, e falando do Jesus da fé, quem é o Jesus da fé? É o Jesus histórico ou o Jesus mitificado, o Jesus mitológico? Não é nenhum dos dois. O Jesus da fé é o Jesus que nós conseguimos perceber, compreender, sentir, entender de acordo com a nossa consciência. Alguns de nós, o Jesus da fé, está mais para a visão histórica do que para a visão mítica. Para outros de nós, o Jesus da fé, ele está mais para o lado mítico do que para o histórico.
Outros, o Jesus da fé é um merge dos dois, do Jesus histórico com o Jesus mitificado. Qual é o Jesus da fé correto? Não existe. Se é o Jesus da fé, é o Jesus que nós conseguimos perceber com a nossa consciência. Então, se no Jesus mitificado ele é capaz de andar sobre as águas, e no Jesus histórico esse Jesus é pura mitologia, invencionice do povo, no Jesus da fé é aceitável aceitar um Jesus que anda sobre as águas. Mas também é aceitável um Jesus que não anda sobre as águas. A fé é algo pessoal, por isso que nós não devemos criticar a forma do outro perceber Jesus e principalmente a forma do outro ver Deus, ver, sentir, perceber o divino. Isso é algo particular de cada um de nós. Então, o Jesus da fé é aquele Jesus que nós conseguimos perceber, sentir e reconhecer como verdadeiro de acordo com a nossa consciência, com a nossa progressão espiritual. Não é nem o Jesus histórico e também não é o Jesus mitológico. É um outro Jesus que é particular de cada um de nós. Esse é o Jesus da fé. Esse é o Jesus que nós devemos eleger por nosso mestre, nosso principal guia, nossa principal referência de caminhada. Bom, essa questão, então, de Jesus histórico e de Jesus mitológico, a gente deve sempre levar em consideração quando estudamos os feitos de Jesus. Com relação aos seus ensinamentos éticos morais, isso pouco importa. Então, no Jesus histórico, qual era a aparência dele? É a aparência mais à esquerda desse slide. Um homem de pele branca, mais queimada de sol, com cabelos escuros, cabelos crespos, encaracolados, barba cerrada. Já no Jesus mitológico, criado na época do renascentismo, já é um Jesus caucasiano, de pele clara, perfil fino, olhos claros, cabelos claros. Então tem uma diferença muito grande entre o Jesus histórico e o Jesus mitificado. Agora a pergunta, isso importa? Não. A imagem de Jesus importa para a nossa fé? O que importa de fato é os seus exemplos que deixou quando aqui esteve encarnado, aos seus ensinamentos. Então, para o Jesus da fé, pouco importa a visão puramente histórica de Jesus, como pouco importa a visão puramente mítica de Jesus. O que importa é aquilo que nós conseguimos perceber de Jesus como o nosso guia, como o nosso mestre, como nossa principal referência de caminhada. E aí, para não errarmos, o melhor é ficarmos presos nos ensinamentos éticos morais que Jesus nos deixou e nos seus exemplos práticos, que são contados nos evangelhos, tanto canônicos como não canônicos. Essa deve ser nossa preocupação. O Jesus da fé. Mas não devemos
né, com a nossa fé raciocinada, nós não devemos mitificar o Jesus, mas também não devemos ver só o lado histórico da ciência de Jesus. Porque Jesus, sim, era um espírito muito evoluído, e isso fica claro quando estudamos as Escrituras. Jesus, de acordo com a tradição judaico-cristã, foi anunciado através de profecias. Mas nós aprendemos na nossa doutrina que profecias não existem. Na verdade, nós aprendemos que o futuro não existe, não está escrito, não está pré-definido. Que não existe destino. E até intuitivo quando a gente começa a refletir melhor. Porque se existisse um destino pré-definido, como ficariam as leis de causa e efeito? Como ficariam as leis do livre-arbítrio? Elas teriam que deixar de valer. Como são leis divinas, universais, elas não podem simplesmente deixar de valer, ou valer de vez em quando, ou valer quando for interessante. Elas valem sempre, para toda a criação, em todo espaço e tempo. Isso que caracteriza uma lei divina. Então, tanto a lei da causa e efeito como a lei do livre-arbítrio são leis universais que nos fazem concluir que o destino não existe. O destino, né, é definido pelas nossas ações no presente. Então, o futuro é construído por nossas ações, nossas manifestações no tempo presente. Então, como que é possível a realização de profecias? A profecia não é o ato de adivinhar o que vai acontecer? De fato, profetizar na visão hebraica, ou seja, até antes do judaísmo existir, o profeta era aquele que era o interlocutor ou representante do Deus, ou seja, do Jeová dos hebreus. Normalmente era um grande líder militar e ou religioso que servia então de interface entre o povo e Deus. Então, quando ele profetizava, ele trazia uma mensagem, uma informação do divino para o povo. Essa informação podia fazer referência ao futuro, mas não necessariamente. Foi mais depois, bem mais tarde, que o conceito de profecia mudou para aquilo que a gente conhece hoje, de adivinhar o futuro. Mas as profecias, na verdade, eram mensagens do divino para o povo. Profetizar era, na verdade, então, informar o povo sobre as mensagens de origem divina, que até podiam fazer referência ao futuro, mas não necessariamente. Mas vamos lá, os profetas então podiam adivinhar o futuro? De fato, não, porque, como a gente já viu, o futuro não existe. O que os profetas faziam era perceber, de acordo com a sua consciência ampliada, quais as possibilidades de algo acontecer. É como um consultor que é contratado por um empresário, e esse consultor começa, então, a trazer informações para o empresário. Olha, você precisa mudar esse procedimento,
você precisa investir nessa área, você precisa fazer um melhor controle de estoque, você precisa reduzir custos aqui, porque senão você vai ter problemas lá na frente. Esse consultor está profetizando? Está. Mas ele está adivinhando o futuro? Não. Ele está colocando para o empresário possibilidades de algo ocorrer que, por causa de sua experiência naquele setor, a sua vivência, lhe faz crer, para o consultor, que a possibilidade é muito grande, a probabilidade daquilo ocorrer é muito grande. É como uma mãe que fala para o filho: ó, leva o guarda-chuva, ó, leva a blusa. A mãe está profetizando? Não. Pela sua experiência de vida, pela sua intuição, ela está aconselhando o filho a agir de determinada maneira. Só porque ela pediu para o filho levar o guarda-chuva, é certeza absoluta que vai chover? Não. Normalmente chove até, mas não necessariamente. Então, quanto maior for a consciência de um espírito, encarnado ou não, maior a capacidade dele de perceber, mediante as variáveis do presente, aquilo que poderá acontecer no futuro. Mas não que o futuro esteja pré-determinado, pré-definido. Porque o livre-arbítrio e a causa e efeito atuam o tempo todo. Então, de acordo com as variáveis do momento, um consultor, um profeta, como ele tem uma consciência ampliada, ele enxerga as variáveis presentes, o momento presente, e consegue fazer uma propagação de efeitos devido àquela causa inicial ou causas iniciais e antever o fato que poderá acontecer com grande probabilidade, não que vai acontecer necessariamente. Então, sim, na tradição hebraica, antes inclusive da religião judaica existir, era muito comum essa figura do profeta, desse interlocutor que profetizava trazendo mensagens do divino para a população, inclusive antevendo os fatos. Mesmo porque muitos desses profetas eram médiuns de muita capacidade e recebiam como que spoilers dos espíritos amigos, dos seus mentores, sobre fatos do futuro que poderiam acontecer de acordo com o momento atual. Então, nem os espíritos desencarnados têm condições de conhecer o que vai acontecer no futuro? Não, porque o futuro não existe. O que é possível é que os espíritos encarnados, como estão desencarnados, e por estarem desencarnados, têm acesso, se for um espírito evoluído, mais completo às suas memórias e uma visão mais ampla do momento presente, ele, com muito mais acuidade, consegue definir o que vai acontecer no futuro. Mas, mesmo assim, é um palpite de acordo com a sua capacidade de perceber o momento atual e sua experiência de vida, porque o futuro não existe. Ele vai ser criado com as ações presentes.
Mas sim, né, nós podemos receber a ajuda de espíritos encarnados nos ajudando a entender o que vai acontecer no futuro com grande probabilidade. Mas e esses oráculos muito utilizados para prever o futuro? Por exemplo, o tarô, o I Ching, borra do café, etc, etc. São todas formas criadas pelo homem para que, mudando o estado de consciência, ele consiga perceber mais variáveis presentes e conseguir perceber mais possibilidades futuras e, com menos ou mais exatidão, dizer o que poderá acontecer, não o que vai acontecer. Então, um tarólogo, uma cartomante, se ela for uma pessoa séria, o que ela consegue, com toda a sua experiência, seu feeling, sua percepção, é, através das energias presentes, emanadas e irradiadas pelo consulente, pela a questão do conversar, ela, até pela pergunta que foi feita, ela consegue perceber aquilo que tem mais possibilidade de acontecer no futuro, não o que vai acontecer. Então, de fato, as profecias, como forma de ver o futuro, não existe. O que existe são possibilidades de algo acontecer mediante aquilo que está ocorrendo no momento presente. Jesus foi então profetizado, anunciado por diversos profetas, que em diferentes épocas da civilização hebraica canalizavam informações de origem do plano espiritual, dizendo que um homem especial, abençoado, ungido, iria nascer, iria libertar o povo hebreu do jugo dos povos opressores. Em Isaías, um dos principais profetas, em capítulo 9, versículo 6, ele fala então de um menino que nasceu e que seria um menino especial, que seria o príncipe da paz. Existem diversas profecias. Nessa tabela a gente vê na primeira coluna, né, as profecias, na segunda coluna o teor dessa profecia, e na terceira coluna o suposto cumprimento da profecia. Eu digo suposto porque o que pega exatamente nessas profecias, que a maioria delas, eu diria que a maioria delas, são feitas relacionamentos a posteriori, depois que a coisa aconteceu. Então, na maioria das vezes, e aí vocês têm as referências, né, das profecias. Então, por exemplo, em Isaías, capítulo 50, versículo 6, é dito que o Messias seria ferido e cuspido. E aí o cumprimento dessa profecia está lá em Marcos 16, 65. Capítulo 16, verso 65. Só que se você for lá, essa em especial, não sei dizer como está lá, porque eu não lembro, mas eu já tive o trabalho de cada uma dessas referências, de ir lá buscar o que está escrito
o que de fato ocorreu, na maioria das vezes, é interpretação pontual. Você tem lá um contexto de diversos capítulos de um evangelho, às vezes 2, às vezes 3 capítulos, formando um contexto. Aí alguém pega uma frase solta e conecta essa frase solta ao nascimento de um Messias. E isso foi feito depois dos fatos terem acontecido, na maioria das vezes. Então, isso também é muito feito com Nostradamus, com as profecias de Nostradamus. Então, aí é muito se questionado o fato da referência ser feita realmente ao acontecimento futuro. Os judeus, de maneira geral, não aceitam essas profecias messiânicas como de fato terem sido cumpridas. Eles sim acreditam nas profecias, mas eles não concordam com o cumprimento que a maioria dos cristãos dão às respectivas profecias. Para um judeu, o Messias ainda não veio. O Messias que vai libertar o jugo do povo de Israel do jugo dos povos opressores. Esse não veio ainda. Então, as profecias messiânicas vinculadas a Jesus, a maioria delas foram interpretadas e correlacionadas com a vinda de Jesus depois dos fatos já terem acontecido. E quando você lê o contexto da profecia, e vocês podem fazer isso, convido, né, que façam isso, quando a gente lê, não só o trecho, mas você lê lá o capítulo inteiro, e às vezes até o capítulo anterior e posterior, não tem nada a ver. Então, por exemplo, quando é anunciado que Jesus vai nascer em Belém, na hora que a gente lê a profecia de maneira plena, o texto onde está colocada essa profecia de maneira plena, a gente percebe que a referência não é ao Messias. Mesmo porque a colocada desse nascimento é para vir um líder militar que vai libertar o povo de Israel do jugo estrangeiro. Na época da profecia, é Isaías que faz essa profecia, que o Messias iria nascer em Belém. Ele viveu nessa época, onde os assírios invadiram as 10 tribos do norte, onde era o Estado de Israel, e pouparam só as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, por uma questão só de acordo político. Por isso que o templo não foi destruído pelos assírios. Isaías, então, fez a profecia fazendo referência aos assírios. Queria nascer um líder militar em Belém, e que esse líder militar iria libertar o povo de Israel, que estava capturado pelos assírios, e mais, iria capturar terras dos assírios. É esse o contexto. Mas pegar uma frase solta, o menino vai nascer em Belém, e já atribuíram a Jesus. E tem várias passagens assim. Então, é possível profetizar, você trazer mensagens provenientes do plano espiritual que ajudem as pessoas a viverem melhor, mensagens até que falem sobre o futuro? Sim, é possível. Existem diversos espíritos encarnados que têm uma consciência bastante ampliada e que, se tiverem autorização para isso, e se for conveniente, eles ajudam os espíritos encarnados
a tomarem decisões, a realizar tarefas. Quem traz essa mensagem do plano espiritual é um médium, mas eu posso chamar esse médium de um profeta? Posso. Se o profeta, a gente pegar o conceito original de profeta, que é um mensageiro de Deus, que é um interlocutor de Deus, que é um intérprete de Deus, o médium, nessa situação, quando ele traz uma mensagem do plano espiritual que ajuda alguém a tomar uma decisão ou realizar uma tarefa, esse médium está sendo um profeta e está profetizando porque está trazendo mensagens do plano espiritual. Nesse contexto, existem profetas e é possível profetizar. Mas entendamos que o futuro não está definido. Não é porque uma informação foi trazida do plano espiritual, trazendo um recado sobre o futuro, que aquilo vai acontecer. Porque, dependendo das ações dos espíritos envolvidos no momento presente, o futuro pode ser alterado. Aquela previsão pode não acontecer. Então, para Jesus, muitas profecias foram feitas. Em Lucas, por exemplo, tem essa passagem muito bonita, aonde é feita uma referência a Maria, dizendo que ela é bendita por ter trazido o ungido, o Messias, Jesus. Aqui já em Mateus, aonde José é avisado que o nascimento de Jesus é obra do Espírito Santo. Ou seja, Maria, de maneira imaculada, mesmo sendo não maculada, imaculada, gerou um filho, que era Jesus. Agora nós temos que entender que Mateus tinha uma preocupação muito grande em fazer com que as profecias fossem cumpridas com o nascimento de Jesus. Porque Mateus, ele escreveu um evangelho é um gênero literário, para anunciar o Messias. O Messias já tinha nascido entre os judeus. Então, para um judeu aceitar Jesus como sendo Messias, as profecias feitas por volta do ano 800, 700, 600, nem existia ainda o judaísmo como religião, se cumprissem. E por isso ele teve uma preocupação muito grande em diversos momentos no seu evangelho, descrever o cumprimento dessas profecias, tanto de Isaías, como de Zacarias, como de Jeremias, como de Daniel, grandes profetas do povo hebreu. Lucas também teve essa preocupação, menor, porque, ao contrário do evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, o evangelho de Lucas foi um evangelho escrito para os não-judeus, para os gentios. Ou seja, anunciar a mensagem do ensinamento de Jesus para aqueles que não eram judeus. Então, a preocupação dele em cumprir as profecias era menores do que a de Mateus, mas mesmo assim ele, em várias passagens, muito menos que Mateus, faz referência a essas profecias. Até por influência, porque tanto Mateus, como Lucas, como Marcos, tem uma parte do Evangelho que é comum, que hoje se conhece como fonte Q, ou Evangelho Q, que é um Evangelho proto-evangelho, o Evangelho que não foi escrito, pelo menos não chegou até nós,
mas que foi usado como referência para que Marcos escrevesse o seu evangelho, né, que foi o primeiro evangelho escrito, depois Mateus também escrevesse o seu evangelho, e depois Lucas. Por isso que esses três evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque têm a mesma origem, a mesma fonte, por isso são muito parecidos. Alguns até colocam que esse evangelho que, ou fonte que, são anotações feitas por Mateus, que na maioria dos estudiosos é atribuído a ele a capacidade de ler e escrever por ser um cobrador de impostos. Alguns ainda acreditam que Judas Iscariotes, alguns que Tomé, também sabia ler e escrever. Mas a maioria da população, incluindo aí os discípulos de Jesus, não sabia ler e escrever. Era algo pouco comum alguém ter essa capacidade de ler e escrever. Mateus com certeza sabia fazer isso porque era um cobrador de impostos, e isso é colocado de maneira clara nos evangelhos. Judas Iscariotes talvez soubesse ler e escrever, ou pelo menos fazer contas, porque era comerciante. Ele era um judaísta, nasceu no estado da Judéia. Ele não era um galileu, era o único dos discípulos, dos 12 discípulos, que não era de origem galileia, ele era judaísta. Tomé, por ter origem grega, também talvez soubesse ler e escrever. Mas, com certeza, Mateus sabia ler e escrever. Então, muitos colocam que talvez a fonte Q são anotações que Mateus fez, estava acostumado a fazer isso, estava sempre com caderno e lápis. Caderno é força de expressão, porque na época não existia caderno, ele estava com folhas de papiro, né, para fazer anotações. Então, acredita-se que Mateus fez muitas anotações da missão de Jesus, do seu trabalho missionário, e que depois essas anotações é que deram origem ao Evangelho de Marcos, que ele escreveu a pedido de Pedro, que estava em Roma. Então, Marcos fez um evangelho para atender Pedro e os romanos, por isso é um evangelho mais objetivo, mais curtinho. Mateus escreveu já o seu evangelho bem mais completo e voltado aos judeus. E Lucas, né, é um evangelho melhor escrito, porque Judas era um advogado, um médico, ou seja, era um erudito da época, uma grande formação. Então ele fez um evangelho para os gentios, aqueles que não eram judeus. Mas como eles compartilham a fonte Q, os três são conhecidos como sinóticos, ao contrário de João, que foi o último evangelho, no final do século I, início do século II, que é totalmente diferente dos três primeiros. E é João que eleva Jesus à condição divina, porque os outros três evangelhos não fazem isso. Jesus nasce como homem, morre como homem, como um judeu. Jesus nasceu e morreu como judeu. Não foi morto como um judeu, porque o judeu, de acordo com as leis romanas, morria pela pena com pedras, morto através de pedradas. Esse era o martírio do judeu. O romano, né, morria decapitado. Paulo morreu assim. Já criminosos morriam crucificados. A pena romana era a crucificação. A pena de morte judaica era o apedrejamento. Jesus nasceu como judeu, mas foi morto como um criminoso, como um apenado romano, por causa da troca lá, de acordo com a tradição, com Barrabás. Mas os evangelhos canônicos, eles tentam, na medida do possível, fazer com que as profecias messiânicas deem certo, sejam cumpridas. E aí a gente entra um pouco para falar dessas controvérsias doutrinárias. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele fala, né, da ciência espírita, e ele coloca que a ciência, que o espiritismo, que a doutrina espírita, deveria ser algo dinâmico para acompanhar a evolução da ciência e a expansão da consciência humana,
da consciência coletiva da humanidade. Ou seja, ele deixa de maneira clara, não com essas palavras, mas ele deixa até claro que os seus livros não eram sagrados. Eram um ponto de partida para a doutrina espírita, eram livros de referência. Ou seja, ele critica aí a ortodoxia. Só vale o que ele escreveu. Ele coloca claro, assim, o espiritismo tem que andar par e passo com a ciência humana. Mas também a doutrina espírita, para evoluir com o tempo, mas ficar livre daquilo que macula as religiões tradicionais, ou seja, ficar livre de dogmas, de idolatrias, de mistificações, de ritos, de liturgias, ele tinha que evoluir, mas sem ser heterodoxo. Ou seja, a doutrina espírita não deve ser ortodoxa, só vale o que Kardec escreveu, mas também não pode ser heterodoxa, aceitar para o seu corpo doutrinário tudo aquilo que é alegado que vem de origem do plano espiritual. Então, ele desenvolveu lá uma metodologia científica diferente da ciência formal humana, porque é aplicada ao mundo imaterial, ao mundo espiritual. Então, a prática científica formal que o homem utiliza, ou seja, o método científico, não poderia ser aplicada ao plano, ao mundo espiritual. Então, Kardec desenvolveu uma ciência espírita para trabalhar com o plano espiritual. E ele usou essa ciência espírita, essa metodologia, para escrever, de acordo com o que está colocado na Revista Espírita, para escrever os seus livros. Tanto o primeiro livro, a primeira versão do Livro dos Espíritos, como o Livro dos Médiuns, como a segunda versão do Livro dos Espíritos, nasceu utilizando essa metodologia. Então, essa metodologia, em resumo, usava o quê? A lógica, métodos indutivos e dedutivos para chegar a uma informação, a uma conclusão final. Fazia uso de procedimento como a navalha de Ockham. A solução mais simples normalmente é a que é mais razoável como resposta para um problema determinado. E, principalmente, o método CUI, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, que nos diz que se uma informação nos for dada de origem mediúnica, essa informação, para fazer parte do corpo doutrinário, ela tem que passar pelo processo da múltipla atestação. Ou seja, médiuns que não se conhecem devem que trazer meio que simultaneamente no tempo a mesma informação. Ou seja, se um médium, por meio psicográfico ou por meio anímico, psicofônico, pictográfico, trouxer informações, essas informações, para serem de valor, elas terem que ser corroboradas por um outro médium, ou médiums, quanto mais melhor, que de maneira independente do primeiro, tragam a mesma informação. Justamente para não ter aquele caráter revelatório. Alguém, um espírito encarnado, foi escolhido como informante do plano espiritual. Ou seja, essa crítica que a doutrina espírita
não utiliza a ciência espírita como definida por Kardec, é muito verdadeira, porque hoje nós vemos que, principalmente livros psicografados, aceitos como fontes de informações fidedignas do plano espiritual, sem buscar a múltipla atestação. Só porque esse livro veio de uma origem de um autor reconhecidamente de valor, o que é ali colocado é colocado como fato, e não como uma visão, uma percepção, uma impressão do espírito que ditou a informação para o médium. O que o Cui, então, nos diz é que tudo que nós lermos, ouvirmos ou vermos precisa ser questionado. Precisamos buscar de maneira independente, com outros médiuns, com outros livros, com outras religiões, que não tem médium só na doutrina espírita, em outras culturas, informações que corroborem aquela obtida através daquele livro. O que acontece no nosso país, principalmente, é que o médium coloca uma informação que ele teve acesso através de um espírito desencarnado. Se esse médium for um médium de autoridade reconhecida, um médium famoso, e o espírito desencarnado que trouxe a informação também for um espírito já reconhecidamente de valor, aquela informação já é colocada como uma informação verdadeira e não passa pelo crivo do Cui. Sendo que não foi isso que Kardec nos colocou. Inclusive, Herculano Pires, grande filósofo, jornalista, escritor, espírita, criticava muito isso já no século passado. Hoje ele é falecido. No início do século passado, ele já criticava o espiritismo praticado no Brasil, justamente por não fazer uso do método Cui. O problema de não fazer, de não utilizar o controle universal dos ensinamentos dos espíritos é que a nossa doutrina começa a ficar cheia de dogmas, de mistificações, de idolatrias. Ou seja, começa a ficar como uma religião comum, a ponto, né, de espíritas que procuram vivenciar Kardec de uma maneira mais exata, serem mal vistos pelos espíritas que não utilizam o método Cui. Então, você criticar, por exemplo, algum trecho de um livro escrito por Chico, psicografado, melhor dizendo, por Chico, ditado por André Luiz ou por Emmanuel, é colocado muitas vezes como uma heresia, como algo absurdo. Sendo que nem tudo que está colocado nos livros de Emmanuel e de André Luiz é verdade. Um exemplo, só um exemplo, dentro de milhares que já foram descobertos, no livro Paulo Estevão, é feito referência a cidades que na época que Paulo viveu não existiam. Um exemplo. Existem vários exemplos nesse próprio livro. Mas isso não tira o valor do livro. O livro é muito bom. Eu já li esse livro 2 vezes, me emocionei na primeira leitura, me emocionei de novo, depois de muito tempo que não fui reler o livro. O livro é muito bom. É um romance mediúnico.
com muitos ensinamentos éticos e morais, e por isso merece ser lido, e eu indico que leiam. Mas a gente precisa fazer uma leitura racional, lógica. Não é porque Emmanuel escreveu através de Chico que tudo que está ali é verdadeiro, porque não é. Mesma coisa eu falo para André Luiz. Tem coisas colocadas nos livros de André Luiz que ele colocou antes que a ciência humana formal descobrisse. Ok, prova do valor do espírito. Mas tem muitas coisas também que a ciência já comprovou que não é daquele jeito que está colocado no livro que a coisa funciona. Então, a gente precisa ser criterioso, utilizar o CUI, utilizar a lógica, a razão, a nossa fé raciocinada quando fazemos uma leitura de um livro qualquer. Devemos fazer isso com livros de Emmanuel e André Luiz, que reconhecidamente são autores de valor. Imagina dos demais. Porque é fácil você escrever alguma coisa e assinar com um nome qualquer, dizendo que aquilo que foi escrito não é de sua responsabilidade. Você só foi um canal. Quem trouxe aquela informação foi um espírito desencarnado. Assim fica fácil. Então, é preciso utilizar o método CUI sempre. E não só para leituras, também para vídeos, também para aquilo que ouvimos em palestras, para não ficarmos idólatras, venerando espíritos encarnados, falhos como nós, para não ficarmos mistificando, dogmatizando, aceitando verdades prontas que não podem ser questionadas. O mesmo vale para os evangelhos. Os evangelhos foram escritos por homens que tinham objetivos a ser atingidos, que colocaram lá suas impressões, que colocaram lá o que lhe disseram. Dos 4 evangelhos canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, os únicos que vivenciaram os fatos, que viram, conheceram Jesus, foi Mateus e João. Lucas escreveu o evangelho de ouvir falar. Marcos escreveu o evangelho de ouvir falar. Ah, mas são evangelhos canônicos, a igreja falava que eles foram inspirados, por isso que tem valor, em detrimento aos evangelhos não canônicos. A verdade é que os evangelhos foram escolhidos no século III e IV por conveniência dos pais da igreja. Aqueles evangelhos que se alinhavam às visões deles, eles diziam que eram inspirados. Aqueles que não corroboravam o entendimento, as visões da maioria, eram colocados como não canônicos, como apócrifos. Eles não reconheciam uma autoria, por isso nós chamamos de apócrifos. Mas nós temos como evangelhos não canônicos o evangelho que é atribuído a Pedro, o líder dos discípulos. Não é muito bom, mas tem o evangelho dele. Nós temos o evangelho de Tomé, excelente evangelho, tão bom quanto os canônicos. Tem o evangelho de Maria Madalena, o evangelho atribuído a Judas, evangelho de Tiago. Enfim, existe, evangelho é um estilo de escrita, então existem vários evangelhos. Mas não é porque está escrito no evangelho que aquilo é fato. Por exemplo, no evangelho sobre o nascimento de Jesus, vamos entrar agora nessa seara, nos fala que Jesus, quando nasceu, Herodes ainda era vivo. Herodes o Grande, o pai, né, do Herodes Antipas, do Herodes Arquelau,
do Herodes Filipe. Herodes Antipas foi o que condenou Jesus. Mas era filho de Herodes o Grande. O Herodes Grande morreu no ano 4 antes de Jesus, antes do ano 0, desculpa. Se Herodes o Grande morreu 4 anos antes do ano 0, e nas escrituras dizem que Herodes o Grande era vivo quando Jesus nasceu, então Jesus nasceu antes do ano 4. No Evangelho é colocado um censo, o censo de Quirino, que era o líder romano que estava na Síria e que controlava a Judéia, toda a Palestina da época. Isso foi feito no ano 6, antes do ano 0. Então, Jesus provavelmente nasceu entre o ano 6 ou o ano 7, alguns colocando 7, e ano 4. E não no ano 0. Nossa fé tem que ser raciocinada. Nós temos que ler e procurar o contexto histórico. Jesus nasceu em Belém. Hoje já está pacificado para os estudiosos da área, da vida de Jesus, que Jesus não nasceu em Belém, a não ser aqueles estudiosos mais vinculados a uma religião. Mateus e Lucas colocam Jesus nascendo em Belém para cumprir profecia. Jesus era chamado Jesus de Nazaré. Ele era chamado de Galileu, o que era comum na época. Você fazer referência à pessoa, né, colocando a cidade onde ela nasceu, o estado onde ela nasceu. Nos textos, nenhuma vez Jesus é referenciado como Jesus de Belém ou Jesus da Judéia. Então, Mateus e Lucas escreveram mais para cumprir profecia. Jesus não foi para o Egito, porque o censo de Quirino é o único censo romano que existiu na época de Jesus, né? Foi feito na Palestina e não foi obrigado. Nem faz sentido, os romanos nunca fizeram isso, fazer as pessoas saírem se deslocando para o local onde nasceu, para ser recenseado. Porque só na época de Jesus isso foi feito. De novo, cumprir profecia, porque tem umas profecias que diz que o menino iria para o Egito. Nós precisamos, né, ler de maneira questionada. Né? Então, navalha de Ockham, métodos indutivos, né, do menor para o maior, do simples para o complexo, métodos dedutivos do complexo para o simples, do grande para o pequeno, navalha de Ockham, tautologia. E, principalmente, o método Coué. Bem, falando mais, apresentando outras controvérsias que são que podem nos ser colocadas por pessoas de outras religiões, por pessoas que são ateias ou agnósticas, e muitos de nós fica sem o que dizer. É fato que José foi descendente do rei Davi? De novo, cumprir profecias. Né? José pode até ter nascido em Belém, mas provavelmente ele era de origem galileia, ele era um galileu. Mas o fato, nós não temos a informação. O que é colocado nos evangelhos canônicos é que ele era descendente de Davi. Mas, de novo, cumprir profecia, para fazer com que Jesus também fosse descendente de Davi. Davi, que foi um rei do povo hebreu, lá por volta do ano 1000 antes de Salomão. Salomão foi filho de Davi. Então, na verdade, foi descendente do rei Davi? Pode ter sido, pode não ter sido. Pouco importa.
sim, né, existia essa necessidade dos evangelistas de cumprir profecia. Mas, independente da profecia, José pode ter nascido na Judéia, né, nesse vilarejo de Belém. Era carpinteiro? Hoje, acredita-se que não. É fato que Jesus sabia ler e escrever. Poucos estudiosos não concordam com essa conclusão. Só que a maioria dos judeus não sabia ler e escrever. As visões mais otimistas colocam que 10% da população saberia ler e escrever. As mais pessimistas, 3%. Saber ler e escrever em aramaico, que era a língua da época que Jesus nasceu. O hebraico, que não é o hebraico que é falado hoje em Israel, o hebraico falado hoje em Israel é uma mistura do hebraico antigo com o aramaico. É uma língua artificial não, mas é uma língua criada, produzida pelo homem. É uma língua, enfim, é uma língua pensada, não foi uma língua natural. O hebraico nasceu no final do século XIX. Esse hebraico que é utilizado hoje não tem nada a ver com o hebraico da época de Jesus. Quando Jesus nasceu, o hebraico não era mais falado. Ele era utilizado só, né, nas sinagogas, a leitura das escrituras, que eram todas feitas em hebraico antigo. Então, quem sabia ler hebraico antigo, ler e falar, eram sacerdotes, grandes sábios. Jesus sabia ler e falar em hebraico antigo, porque existem passagens que ele é colocado que ele lê as escrituras, lê trechos de Isaías. Então, Jesus era um homem culto. Ele devia, com certeza, ele falava aramaico, que era o idioma da época, né, tanto da Samária, como da Galileia, como da Judéia. Ele falava aramaico, mas ele também devia ler e escrever em hebraico, e falar em hebraico, antigo. E para ele ter acesso a essas informações, como ele não nasceu de uma família da alta corte, não nasceu de uma família da aristocracia judaica, ele não era um saduceu e nem um fariseu rico, ele teve que ter condições, quando criança, de se preparar para ser escolhido como discípulo de um mestre fariseu. Para isso, ele tem que ter tido acesso à Torá e rabis que o pudessem instruir. Então, na verdade, o que se entende hoje é que José era da classe média. E aí, quando você vai buscar a palavra utilizada nos evangelhos, escrito primeiramente em grego, é tokton, para a profissão de José. E tokton é uma palavra grega que significa mestre de obras. Ou seja, ele, na verdade, era um construtor. E não um construtor de artesanato ou que um marceneiro que fazia móveis. Não, ele era um tokton, é um gerente de obras. Ele era um mestre de obras. Então, acredita-se que provavelmente José trabalhou numa cidade romana que estava ali próximo ao Lago da Galileia, ficava mais ou menos uns 5, 10 quilômetros de Nazaré, que foi utilizada como uma fonte de emprego para a época. Se eu não me engano, Séforis, era o nome grego dessa cidade, me foge o nome agora, Séforis. Então, essa cidade, ela é uma cidade planejada, foi construída. Então, demandava muita mão de obra, tanto mão de obra braçal, como mão de obra de empreiteiros, de mestres de obras que coordenassem a construção dos palácios, dos templos,
das casas. Então, acredita-se que José provavelmente era um desses mestres e por estar nessa posição de destaque, ele pôde dar condições de Jesus ter uma educação nos primeiros anos que lhe permitia, aos 12, no rito de passagem do judeu para a puberdade, ser escolhido para ser um discípulo de um rabi. Então, voltando, José não era um simples carpinteiro, ele era um mestre de obras. Grande possibilidade dessa ser verdade. Ah, mas a história de Jesus ter nascido numa família pobre, ter nascido numa gruta, numa caverna, isso é romanceado. Foi algo que foi construído nos primeiros tempos da igreja cristã para valorizar a figura de Jesus. Mas isso também pouco importa. O que fato importa é a mensagem, os ensinamentos, os exemplos que ele nos deixou. Já era idoso quando Jesus nasceu? É uma possibilidade. De acordo com a Bíblia, José era um mancebo, casou jovem com Maria, aquela história bonita, o primeiro filho foi Jesus. Mas existe uma outra visão que você descobre isso lendo os evangelhos apócrifos, lendo escritos da Torá, onde José era, assim, um senhor de idade, de 40, 45 anos, naquela época a média de vida era 35 anos, na época de que Jesus viveu. Então, um homem com 40 anos, 45 anos, já era um homem de idade. E ele, de acordo com essas escritas, ele perdeu a mulher no parto da criança. A criança nasceu, mas a mulher morreu, e era muito comum, na época de Jesus, as mulheres morrerem no parto. E José ficou, de repente, sem mulher para cuidar do recém-nascido. Como ele era um judeu, bem visto pela comunidade, né, ele foi, então, entregue uma vestal do templo, uma mulher virgem que trabalhava no templo, na limpeza, na organização do templo, para ele poder desposar, e essa sua esposa iria, então, cuidar do filho recém-nascido e lhe dar novos filhos. Então, existe essa possibilidade contada em evangelhos apócrifos e escritos do Talmud, que também é de origem judaica. Tudo bem. Então, pode ser que José já fosse idoso e viúvo quando Jesus nasceu. É uma possibilidade. Já tinha filhos quando Jesus nasceu? Tiago, um dos primeiros pais da igreja, que não é Tiago Maior nem Tiago Menor, que foram discípulos de Jesus, só que Tiago Maior foi o primeiro discípulo a ser morto, a ser Marte. Né? O primeiro foi Estevão, mas Estevão foi o primeiro mar da igreja, não era discípulo direto de Jesus, era discípulo, mas não conheceu Jesus. Era, na verdade, um discípulo de Pedro. Tiago Maior, sim, era o irmão de João, esse morreu, né? Foi o primeiro discípulo a ser trucidado, a ser morto. E Tiago Menor, que era outro discípulo, foi morto na Ásia Menor. Isso também está documentado na tradição cristã. Então, esse outro Tiago, que estava na Casa do Caminho, estava em Jerusalém, e era conhecido como, isso é colocado em Atos dos Apóstolos, Tiago, o irmão de Jesus. Então, quem é esse Tiago? Ou Maria teve filhos com José depois de Jesus, uma possibilidade, ou esse Tiago era irmão de Jesus, mas por parte de pai. Ele não era filho de Maria, era filho da esposa de José, que faleceu no parto do último filho. Há possibilidades. A possibilidade mais aceita é que esse Tiago era filho de José. Por quê? Jesus, na cruz, ele pede para João, que, de acordo com cruzamentos
dos evangelhos apócrifos, era primo de Jesus, porque era filho de Salomé, e Salomé era irmã de Maria. Então, João então, era primo de Jesus por parte de mãe. E Jesus pede, então, na cruz, pede para José, que foi o único, para João, que foi o único discípulo que ficou perto de Jesus, era o discípulo mais novo, a cuidar de Maria quando ele partisse. E foi isso que João fez. João só foi exercer o seu apostolado depois que Maria desencarnou. Se Tiago fosse filho de Maria, com certeza Jesus ia incumbir Tiago de cuidar de Maria, e não o primo. Então, provavelmente, esse Tiago era filho de José, que aumenta a possibilidade, então, de Tiago, quando desposou Maria, já ter sido casado e já de ter tido outros filhos. Na verdade, essas informações pouco importa para a nossa fé cristã, para a nossa prática dos ensinamentos de Jesus, mas são informações relevantes porque a gente pode ser questionado por outras pessoas a respeito dessas coisas. E você, em estudos teológicos, em estudos de exégese, isso é muito colocado. Ele foi o mesmo pai de Jesus? Bem, acredita-se que sim. Mas existe, né, a visão mítica que Jesus é filho do Espírito Santo, que Maria teve Jesus e continuou sendo virgem. Sem crítica de valor. Aqueles que acreditam nessa possibilidade do nascimento milagroso de Jesus, ok, porque isso é fé. Esse é o Jesus da fé que a gente tem que respeitar quem acredita. Né? Existe até uma visão que surgiu no século II de Jesus ter sido um filho de Maria, mas não com José, com outro soldado romano que, para abafar o escândalo, foi mandado para a Alemanha. Hoje tem até o túmulo desse soldado romano, que é cultuado por alguns. Era Pantera o nome desse soldado romano. E que Maria, então, foi dada a José para abafar o escândalo, para não ter rebelião dos judeus contra os soldados romanos. Mas isso é pura fantasia, criada mais pelos judeus para desqualificar Jesus como sendo o Messias. O que eu acredito é que, de fato, Jesus nasceu da união de José com Maria, que ele teve uma educação acima da média das crianças judias, porque o pai dele era uma espécie de mestre de obras, empreiteiro, encarregado, e que pôde, então, dar uma educação acima da média para Jesus. Jesus, ele não nasceu sabendo, ele teve que aprender a ler, a escrever, a fazer as coisas. Ele era um homem como nós, ele tinha fome, ele tinha sono, ele se irritava, ele precisava satisfazer desejos, como todos nós. Né? Tem algumas pessoas que acham que Jesus não usava banheiro. Não, Jesus era um homem como nós. E isso não é um demérito para Jesus. Na verdade, é uma valorização, é um mérito para Jesus, porque sendo um homem como nós, tendo as nossas limitações, as nossas misérias, ele fez o que fez, que nós, há mais de 2000 anos depois da crucificação dele, estamos falando dele. Mas Jesus teve que aprender a fazer as coisas, ele não nasceu sabendo. Depois nós temos aí perguntas referentes a Maria. Ela era de Nazaré? Não se sabe. Alguns acham que não, outros acham que sim, mas era vestal do tempo? Uma possibilidade. Né? De acordo com os apócrifos, os pais de Maria, Joaquim e Ana, morreram cedo. Né? E ela foi então dada ao templo, era comum isso, às órfãs de pai e mãe, foi cedida ao templo para trabalhar no templo. Então é uma possibilidade bastante grande. Casou-se com 14 anos? Muito provável. Né? As meninas, quando menstruavam, normalmente em um ano já se casavam.
Era algo normal, as mulheres casarem com 14, 15, 16 anos. 16 anos já começava a ficar tarde. 17 anos a mulher já tinha passado o tempo. Então as mulheres casavam realmente muito cedo. Continuou virgem? Ato de fé. Né? Teve outros filhos? Ato de fé. Né? A ciência não diz que sim nem que não, e de acordo com o que está na Bíblia, ela continuou virgem e não teve outros filhos. Jesus é filho único. O que fez depois da morte de Jesus? Ela se recolheu, né? Ela não foi discípula de Jesus, não foi apóstolo de Jesus, ela simplesmente se recolheu, né? Porque a Bíblia não fala nada, os apócrifos não falam nada. Não se sabe o que aconteceu com Maria depois da crucificação. Sabe-se que João cuidou dela, porque ele disse que só começou a sua missão apostólica quando ele ficou livre da incumbência que Jesus lhe deu de cuidar da tia. Jesus, como eu falei, né? Ele provavelmente não nasceu em Belém, nasceu mesmo em Nazaré, não foi no ano zero, e o dia 25 foi uma convenção da igreja para poder, os cristãos da época, poder comemorar o nascimento de Jesus numa data festiva romana, porque dia 25 de dezembro é comemorado a festa principal do mitraísmo. O deus Mitra, né, é do dia 25, o deus Sol. Então, os cristãos colocaram a data de nascimento de Jesus, por tradição, no dia 25, porque eles podiam comemorar o nascimento de Jesus sem causar problemas com os romanos, porque eles podiam acreditar que estavam comemorando o Mitra. Houve o censo? Sim, o censo de Quirino houve, mas por volta do ano 6 antes da Era Comum, antes do ano zero, e não precisou as pessoas se deslocarem do local onde vivia. Existiu a estrela de Belém? Não tem nada indicando que houve um eclipse, que passou um cometa, que caiu um meteoro, não teve nada. E, principalmente na Pérsia, na época que praticavam o zoroastrismo, existiam grandes astrólogos, né? Pessoas que mapeavam o céu, conheciam o céu muito bem, a astronomia da época era mais avançada, era justamente a persa, e não existe nenhum relato, nem no Egito e nem na Mesopotâmia. Lembrando que a Palestina está bem no meio dessas duas potências da época. Né? Nenhuma anotação romana, nada. Então, essa estrela, na verdade, é mais uma coisa mitológica, porque era uma forma bastante comum, né, dos escritos dos heróis serem anunciados por uma estrela cadente. Nasceu um estábulo? Provavelmente não, foi romanceado. Os reis magos existiram? Isso é tradição judaico-cristã, principalmente, né? É tradição cristã. Os reis magos, o único dos evangelhos que fala dos magos é Mateus. Nenhum outro evangelho fala dos magos. E Mateus nem fala que eram três. Ele fala que Jesus, ao nascer, foi visitado por magia, que é uma palavra grega que pode ser traduzida como sacerdotes, como astrólogos, são tanto a palavra os magos, sacerdotes, astrólogos, vinham da Pérsia, zoroastrismo. Eles acreditavam muito nessa questão de profecia, de messianismo, de astros, de previsão, de estrelas anunciando nascimentos importantes. Então, o que Mateus fala é que Jesus foi visitado por magos, que pode ser ainda colocado como sacerdotes, como astrólogos. E ele não fala nem da quantidade, não falam que eram três, o que ele fala é que eles trouxeram presentes, 3 presentes: ouro, incenso e mirra, que tem também significados místicos aí. Mas é o que é colocado, nada mais. Essa história que eram reis, até os nomes, isso veio do século II. Então, é mais uma questão de tradição.
Jesus encarnou outras vezes? Não se sabe, a princípio não. Jesus é o governador do planeta Terra? De acordo com a visão de alguns espíritas, sim. Tudo bem, isso é fé. O corpo de Jesus era fluídico? Não. Isso também vai contra, inclusive, a questão doutrinária. Não tinha corpo fluido, ele tinha um corpo de carne e osso como o nosso. Qual a aparência física de Jesus? Pouco importa, mas ele devia ter uma aparência como todo palestino, né? Branco, de pele queimada, né? Estatura mediana, cabelo encaracolado, preto, barba espessa e preta, enfim. Pouco importa, né, a aparência de Jesus. Então, as perguntas, na verdade, tanto de Jesus, como de Maria, como de José, são perguntas que são feitas para tentar definir o Jesus histórico, mas que não afetam o Jesus da fé. O Jesus da fé, ele pode muito bem ser construído sem as informações, né, advindas, né, do Jesus histórico. O Jesus histórico é importante para contextualizar o Jesus da fé. Mas o Jesus da fé tem a sua importância por si só. Então, a história dos Seis Magos, inclusive esses nomes, né, que são atribuídos aos Seis Magos, os nomes que me fogem agora, foram nomes que foram final do século II, quase o ano 200 depois de Jesus, mais de 100 anos depois da crucificação de Jesus, e nasceu lá do cristianismo que vinha lá da Etiópia. Foi lá que veio essa tradição, né, dos reis magos, dos nomes, né, enfim. Outras controvérsias doutrinárias. Uso de técnicas, né, de terapias holísticas, terapias alternativas, espirituais. Bem, a minha visão sobre isso. Se mal não faz, né, não vejo problema em se praticar a técnica prática. É antidoutrinário? Kardec não definiu se práticas holísticas era antidoutrinário. De acordo com a literatura de Kardec, ele coloca, né, que tudo aquilo, né, que a ciência trouxer e que for bem para a humanidade deve ser utilizado. Também ele fazia uso de técnicas de magnetismo, ele fazia uso de chakras, não usava a palavra chakra, usava centros de energia, depois virou centro de força, e depois, né, cruzando com outras culturas, virou chakras. É bem aceito chakras na doutrina espírita e a nossa, porque é uma visão comum a outras religiões, a outras vertentes espiritualistas. Então, como médiuns de diferentes vertentes espiritualistas, de outras religiões, de outros países, também trazem as informações que comungam com aquilo que os médiuns da doutrina espírita trazem, chakras é bem aceito. Mas Kardec não fala nada de chakra. Mas ok, né? Tá dentro do cu e tá, né? Então o conceito de chakras é algo que é uma verdade que não está presa a uma determinada visão, a uma determinada religião. É um conceito meio que universal. Ok. E a apometria? Já não é um conceito universal. Né? E a acupuntura? É uma técnica oriental que em vários países do Ocidente está sendo utilizada a acupuntura. Tem algum problema uma casa espírita praticar acupuntura? Eu não vejo motivo de ser criticado, né? Como a cromoterapia, né? O uso de cores para fazer tratamentos, né? Reiki, né? É uma outra técnica de passes, né?
de imposição de energias, de radiação de energias. Enfim, a minha visão é que se mal não faz, né, é critério da direção da casa ter ou não ter aquela terapia ativa na casa. Não tem certo ou errado, é uma questão de posição. Né? Questões que são muito questionadas hoje nas casas espíritas, inclusive as casas conectadas à aliança, é a questão do reiki e apometria. Cromoterapia também, mas é mais reiki e apometria. Tem casa que tem reiki, tem casa que não tem reiki, tem casa que tem apometria, tem casa que não tem apometria, tem casa que aceita apometria e reiki junto, tem casa que não aceita. Então, normal, isso vai, né? Não tem certo ou errado. Isso é da visão particular de cada direção de cada casa. São escolhas. Tá? Então, é muito comum ter esse questionamento. É bom ou ruim? Pode ou não pode? Isso é particular. Cada um de nós tem opinião, sua opinião, e isso, né, a gente tem que respeitar as opiniões que são contrárias a nós. Eu, por exemplo, reiki, não acho que nós devemos ter reiki em nossas casas espíritas, porque a metodologia definida por Amun, ela, de certa forma, é concorrente do reiki. E se a metodologia que nós utilizamos já atende às necessidades, para que eu vou fazer uso do reiki? Ou do jurei, ou de outra técnica de irradiação de energias? Mesma coisa para o Theta Healing. Já a apometria, eu particularmente não vejo nada contra. Né? Na apometria, os médiuns não são só passivos, eles não são só instrumentos dos bons espíritos. Eles também participam, né, dos trabalhos mediúnicos de maneira ativa, né? Se desdobrando, indo para o astral e participando, junto com os espíritos desencarnados, de tratamentos, de socorro a espíritos que necessitem de algum tipo de apoio. Mas isso não é bem aceito em algumas casas, pelo fato de faltar controle, faltar... alguns que até considero antidoutrinário, eu não vejo assim, mas, enfim, temos que respeitar, esse é o ponto, a visão de cada dono, de cada direção, de cada casa espírita. Se você quer, acredita numa técnica, ok. Se você não está satisfeito na casa que você está, você pode muito bem procurar uma casa que tenha, né, aquela prática ativa. Não tem certo e errado. Pelo menos essa é a minha visão. Respeito quem vê de maneira contrária. Infância de Jesus foi uma infância como todo judeu, né? Tem muito pouca informação, mas é o que dá para se depender, né, das pesquisas das crianças da época. Então, normalmente, na parte da manhã, as crianças que tinham acesso estudavam em sinagogas. Séforis tinha sinagogas, então Jesus devia ficar na parte da manhã em sinagogas, aprendendo o hebraico, o aramaico, e à tarde, né, Jesus ficava com o pai, as mulheres normalmente ficavam com a mãe. Era mais ou menos a rotina das crianças da época. Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, né, Ramatiz era um médium, um espírito desencarnado, que através do médium Ercílio Mais, né, trouxe, né, uma série de informações do mundo espiritual. Enfim, tem muitas críticas, né, contra e a favor de Ramatiz, mas, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas esse livro vale a pena ser lido. Né? Ele traz detalhes da vida de Jesus que a gente não acha nos evangelhos, nem canônicos, nem
os não canônicos. Porque Ramatiz, em uma das suas encarnações, né, viveu, né, no mesmo local que Jesus, conheceu Jesus, então ele traz informações que os outros não trazem, e a leitura, né, é muito enriquecedora. Né? Então, se você não procurar só as informações que nos trazem conteúdo ético-moral, o livro é fantástico, vale a pena ser lido esse livro, como também vale a pena ser lido o livro Harpas Eternas. Né? Em português, acho que são 4 volumes, que conta em detalhes a vida de Jesus. Tanto o nascimento, como a infância, como a juventude, como a sua fase adulta. Tanto Ramatiz como, tanto o Sublime Peregrino como Harpas Eternas são livros psicografados, ou seja, de origem mediúnicas, não são livros históricos, mas vale a pena ser lido pelo conteúdo ético-moral que eles trazem no seu bojo. Mas a gente precisa sempre ler com um olhar crítico da razão e da lógica. Mas está aí 2 sugestões. Os evangelhos apócrifos foram descobertos nas cavernas de Qumran em 1945, na primeira leva, e depois, acho que em 56, se não me engano. Então, esses evangelhos apócrifos, eles foram escritos no século I e século II e trazem informações que não estão nos livros canônicos. Vale a pena ser lido, já foram todos traduzidos, você encontra PDF em português, é só pesquisar, baixar e ler. Existem evangelhos fantásticos. Não são canônicos por uma opção da igreja cristã da época. O evangelho árabe da infância de Jesus é um que supostamente é atribuído a Tiago, né? Tem o Tomé também, que tem o evangelho da infância de Jesus também por Tomé. Então tem 2 evangelhos aí que vocês podem pesquisar que trazem informações sobre a infância de Jesus. Curiosidade, né? Porque a visão que eles trazem de Jesus é um Jesus meio que um pirralho que ficava brincando com seus poderes de matar e depois ressuscitar seus amiguinhos, transformar pássaro feito de barro em pássaro de vida, mas é para enaltecer, né, a figura de Jesus. Jesus no templo. O fato é que quando Jesus fez 12 anos, isso é narrado nos evangelhos, ele foi para uma festa de Páscoa, todo bom judeu deveria ir 3 vezes, pelo menos no ano, para Jerusalém, né, na festa da Páscoa, que era a principal festa judaica, até hoje é assim, no Pentecostes, né, 50 dias depois da Páscoa, e na festa dos Tabernáculos de outubro. Até hoje é assim, isso é uma tradição judaica já muito, muito antiga. Jesus, então, foi para essa festa de Páscoa, quando ele fez 12 anos, para justamente passar por um rito de passagem, aonde ele seria, né, deixaria de ser simplesmente um pirralho, uma criança, e já poderia se tornar um homem, até mesmo casar, ter filhos e tudo mais. E nessa época, era comum, era costume da época, nessa festa de Páscoa anual, dos mestres da época, dos mestres rabi da época, escolher os futuros discípulos. E como funcionava o vestibular? Entrevista, conversa. Acredita-se que Jesus deva ter sido entrevistado e acabou sendo escolhido por um dos rabis do templo. Porque a família retorna na caravana para Galiléia, se dá conta que Jesus não está, voltam e ele está lá no meio dos mestres. Então, provavelmente ele deve ter se escolhido, e por isso que tem esse gap. Não se fala mais nada de Jesus dos 12 aos 30. Porque como um judeu, um menino, era escolhido para ser discípulo,
ele ia morar com o mestre. Ele não saía mais da casa do mestre, a não ser quando o mestre dissesse que ele estava pronto, ou ele fosse expulso pelo mestre porque não estava atendendo às expectativas do mestre. O fato é que Jesus era reverenciado como um rabi. Em diversas passagens é utilizado o nome rabi para fazer referência a ele. Então, esse é um indicativo, né, que ele estudou em escola rabínica. Ele é narrado, ele numa sinagoga, lendo a Torá. Não é qualquer judeu que podia ler a Torá, tem toda uma ritualística de levar a Torá até o púlpito, para ler a Torá, desenrolar os rolos, você tinha que tinha uma capacidade reconhecida, né, como um bom judeu e sábio para fazer isso. E você tinha que ler o hebraico antigo. Jesus fez tudo isso de acordo com a descrição de evangelho canônico. Então, Jesus provavelmente foi rabi, teve instrução de um rabi. E era um sonho de todo judeu, porque era a forma de um judeu mudar de nível social. Porque um rabi, se ele não ficasse em Jerusalém, a maioria não ficava, né, só quem tinha família aristocrata, ele ia ser rabi numa das cidades de Judá, ou da Samária, ou da Galiléia. E um rabi era um tipo meio faz tudo. Ele era delegado, era médico, era sacerdote, era engenheiro. Porque como ele, como rabi, aprendia história, aprendia geografia, aprendia matemática, aprendia astronomia, aprendia, enfim, a medicina da época, leis. Ele era um sábio, que sabia um pouco de tudo. Então, onde ele chegava, ele era uma autoridade que era utilizada para quase tudo. Né? Então, ele era advogado e juiz, como eu falei. Ele era também médico, procurado como médico. Ele era procurado também como um engenheiro, porque ele conhecia a astronomia, conhecia as melhores épocas de plantar, de colher. Então, era um sonho de toda criança, um menino, só os meninos que tinham essa opção, de se tornar, né, ser escolhido por um mestre e virar um rabi. O fato é que Jesus some das escrituras, né, aos 12 anos e só voltam a falar dele aos 30. Ele ficou o tempo todo numa casa rabínica? Talvez sim, talvez não. Ninguém sabe. Não sabe nem se ele estudou em escola rabínica. É mais uma suposição, né, porque ele fica claro, ele era um conhecedor profundo, né, da Torá, do judaísmo, pelos seus discursos, né, quando ele assume a sua missão, né, messiânica. E foi nesse templo de Jerusalém, né, que acontece essa passagem aos 12 anos. Então, ele teve uma educação, sim, acima da média, estudou em sinagoga, que eram as casas, né, de ensino e de templos da época. Né? Então, hoje sabe-se que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, tinha o grande templo de Jerusalém, mas tinha 3 sinagogas espalhadas pela cidade, pelo menos é o que se encontrou até hoje, se sabe até hoje, da época de Jesus. Toda cidade menor tinha sua sinagoga, pelo menos uma. Em Céfalo tinha uma. Nazaré era muito pequena, né? Cafarnaum também tinha sinagoga, enfim. Então, a Torá é o Pentateuco, para quem não sabe. Então, os 5 livros atribuídos a Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, compõem a Torá. Né? Ainda tem os livros proféticos, ainda tem os livros dos reis, né? Que em algumas versões da Torá tem os livros, outros não tem, mas enfim, o Pentateuco é o núcleo da Torá, Pentateuco mosaico. Jesus, então, ele tinha uma educação formal, mas ele também tinha educação familiar e tinha uma educação superior. Né? Então, a educação superior provavelmente ele ganhou quando ele foi ser discípulo desse mestre, Rabi, após os 12 anos. Então, ele teve educação familiar enquanto criança,
teve uma educação formal na sinagoga enquanto criança, e aos 12 anos ele começou a ter essa educação superior. Ele teve uma educação espiritual, com certeza, por todo o que ele faz quando, após os 30 anos, ele assume a sua missão. Educação divina, sim, porque ele tinha uma consciência, né, muito ampla, era um médium, né, de muitos poderes, comparado com uma mediunidade comum. Currículo de Jesus. Né? Então, está aí umas características básicas de Jesus. Ele sabia ler e escrever em hebraico, com certeza sabia fazer isso em aramaico, que era a língua padrão. Esse hebraico não era mais utilizado, né? Era só em liturgias para ler escrituras e fazer homilias em sinagogas, no púlpito. E ele sabia ler e escrever, porque isso é colocado no Evangelho. Então, além do aramaico, ele sabia ler e escrever. Falava os outros idiomas, aramaico, latim, grego. Né? Então, ele, por exemplo, quando ele está para ser crucificado, ele fala com Pôncio Pilatos, que era o prefeito romano lá na Judéia. Mas, com certeza, Pilatos não ia falar com Jesus em aramaico, que era a língua padrão, ou ele falou em latim, que era a língua dos romanos, eu acredito que deva ter falado em latim com Jesus, ou falou em grego. Ele pode ter usado intérprete, né? Eu não acredito que tenha utilizado intérprete para falar com Jesus, mas é uma possibilidade, né? Que na Bíblia não faz essa referência a um intérprete. Conhecia as várias culturas? Sim, tanto é que ele faz os seus discípulos visitarem Itureia, que é uma região latina, Pereia, outra região latina, até Capta, região grega, Fenícia. Ninguém leva seus discípulos para conhecer lugares, né, que ele não conhece, outras línguas, outras culturas, outras religiões. Jesus não ia levar seus discípulos para conhecer regiões não judaicas se ele não conhecesse antes. Na verdade, na minha visão, Jesus estava preparando seus discípulos para o apostolado depois da sua passagem. Doutor da lei, ele era chamado, referenciado como um rabi, né? Sábio, os evangelhos deixam isso claro, benevolente, curador, médio de efeitos físicos. Isso também fica meio que claro, né? Como melhorar o nosso currículo? Quando a gente tem Jesus para modelar, quando a gente tem a referência de Jesus, né, a gente precisa, né, de características, vontade, determinação, disciplina. Isso é básico, né? Eu querer, né, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, ou seja, ser um cristão, honrar o título de cristão. Né? Jesus, o Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é um título que Jesus tinha. Cristo é uma palavra grega que significa ungido, abençoado. Então, Jesus, o Cristo, é Jesus o abençoado. Jesus Cristo é Jesus abençoado, né? Ungido. Né? Então, para honrar esse título de cristão, né, eu tenho que procurar viver de acordo com os ensinamentos do meu mestre no meu dia a dia. Então, isso requer vontade, determinação e disciplina. Estudar para buscar conhecimento, ampliar minha consciência, amar, né, porque é a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, ser beneficente, fazer o bem, ser benevolente, ser bom. Ser bom não é fazer o bem de vez em quando, ser bom é fazer o bem o tempo todo, até em pensamento. Transformar nossos vícios em qualidades, transformar nossos defeitos em virtudes. Reforma íntima, que é trabalhado na escola. E é isso, né? Muita informação, que equivale a 3 aulas da escola de aprendizes, mas o objetivo foi alcançado, que era, né, falar sobre a infância, a juventude e, né, discutir algumas controvérsias da nossa doutrina. É isso. Fiquem em paz, fiquem com Deus no coração de vocês e até a nosso próximo encontro. Beijo no coração de vocês.